Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho da memória? Se você já viu os minutos gregos em que eu falo das musas, sabe que elas são filhas de Mnemosina, em grego, a memória. Essas filhas, as 9 musas, são ligadas a uma forma de expressão qualquer que seja. Poesia épica, história, música, tragédia, dança, astronomia, ou seja, a memória é mãe daquelas que dão a nós humanos as faculdades expressivas e discursivas. Mas a metáfora dessa filiação também nos diz que sem ela nós não conseguimos nem cultivar o belo, nem reconhecê-lo, como eu cito no outro vídeo. Um mito conta que Léte é uma ninfa das águas doces, filha de Éries, a discórdia. E Léte personifica o esquecimento, é o que a palavra quer dizer em grego, e a consequência do esquecimento, que é a ingratidão. Ela dá nome a um dos rios do Hades, as profundezas para onde vão os mortos, e que depois os cristãos traduziram como inferno. Não tem essa noção boba e chata na religião grega. Eles mergulham nessas águas para esquecer do rio Léte, para esquecer a vida terrena e se livrar de todas as recordações que não são apagadas, só ficam ocultas. Por isso elas podem ser reconhecidas. Porque depois de muitos séculos ali, aquelas almas podem, almas com aspas sempre, podem eventualmente integrar um novo corpo, é o que nos diz o mito. Mas certas recordações permanecem e nos acompanham durante toda a nossa vida. A ideia por trás do mito é essa da qual eu falei anteriormente, de que nós só conhecemos o que nós reconhecemos. Vem daí também o conceito de verdade, como aquilo que é descoberto, desocultado, arrancado do esquecimento, a léteia. Proust, no famoso Em Busca do Tempo Perdido, nos diz, e eu cito, é uma frase muito bonita, eu não resisto, para mim é completamente razoável a crença celta de que as almas daqueles que nós perdemos estão cativas dentro de alguma coisa inferior, um animal, um vegetal, algo inanimado. Elas estão perdidas para nós, na verdade, até o dia, que para muitos nunca chega, em que nos acontece, ao passar perto de uma árvore, por exemplo, de entrar em possessão do objeto que é sua prisão, roçando, o objeto por algum contato. E então, elas tremulam, elas chamam por nós. E assim que as reconhecemos, o encantamento se quebra. Libertadas por nós, elas venceram a morte e elas voltam a viver entre nós. E o Proust termina esse trecho dizendo: acontece a mesma coisa com o nosso passado. Esse rio Léte aparece em poesias como As Fleurs du Mal, do Baudelaire, em óperas, em músicas e livros. O Borges, por exemplo, no poema dele Ao Vinho, diz o seguinte, e eu cito, que outros bebam procurando um triste esquecimento. Eu busco em ti, o vinho, as festas do fervor compartilhado. Bandas contemporâneas também recorrem a essa alegoria. A Solution 45, ou Solution, não sei, na canção Léte and Tears, o Dark Tranquillity em Léte, sem falar do filme do X-Men, onde 3 membros da Patrulha X perdem a memória, depois de inspirar os vapores do amargo rio. Então vejam que muita gente recorre a isso, mas sem citar as fontes. É interessante ver esse pano de fundo, Quando a gente fala de memória, nós estamos falando do quê? De consciência. E nós humanos somos o único animal que tem consciência de sua história. Quando um mito faz das 9 musas filhas da memória, ele está nos dizendo o quê? Que a consciência e o conhecimento só são possíveis pela memória, óbvio. Memória de si mesmo, que é objeto da filosofia e da medicina, e memória da coletividade, o que é objeto da história e da antropologia. Além disso, os gregos consideram que ela, a memória, tem uma função sagrada, porque ela permite o acesso ao passado. Isso era fundamental numa civilização que durante séculos foi de transmissão oral até o aparecimento da escrita com o alfabeto. Eu espero que vocês tenham gostado. Saber
que só se conhece o que se reconhece e quem se reconhece, pode nos tornar mais atentos e conscientes. Tchauzinho, até a próxima.